governo, Jair Bolsonaro começa a ter claro aquilo que ele quer para o próprio governo. Já foram 2 ministros demitidos, a popularidade do presidente está despencando, essa que é a verdade, mas não por conta da equipe que ele montou. A equipe de Jair Bolsonaro, ela é dividida, e essa divisão não é meio a meio, entre ministros que são notadamente competentes e alguns outros que chegaram com o próprio presidente, que na maioria das vezes tinham a mesma trajetória do presidente. Pessoas que não tinham experiência com a gestão pública, nem privada, ressalte-se, e que foram para ali fazer um teste para ver se a tal da ideologia dos Bolsonaros se conseguia produzir algum resultado. O resultado foi a demissão de um ministro que todo mundo diz que é muito competente, que foi o Bebiano, na questão de articulação política, de conhecimento de leis e assim por diante, em uma ação desastrada do presidente, e agora com a já tão aguardada demissão do ministro da Educação. Bom, se a gente somar os tweets do presidente, as interferências da família do presidente, dos filhos do presidente, a gente vai chegar a esse patamar de 32% de aprovação nos 100 primeiros dias de governo. Isso não é uma coisa desprezível. Não se tem na história recente do país nenhum presidente que tivesse chegado nesse momento com esses níveis. A Dilma Rousseff, por exemplo, que depois se demonstrou um desastre completo, tanto na área econômica, política e social, no primeiro mandato dela, ela chegou a ter 80 e tantos % nesse mesmo período que o Bolsonaro está. Mas ainda há tempo. O presidente chegou no governo com algumas promessas de campanha e algumas missões, embora não tivesse apresentado na campanha. A primeira missão era impor ou apresentar uma pauta ideológica de costumes que iria trabalhar essa questão de aborto, a questão social, combater a ideologia de esquerda e tudo. Só que o momento se mostrou que não era esse. Aquilo que é mais urgente para o país é organizar a máquina pública e consertar o rombo fiscal deixado pelos governos petistas. O Jair Bolsonaro, muito distante disso, se dedicou a polêmicas de assim, outro também, e não agradou a ninguém, nem ao seu próprio público. Veja bem, o Bolsonaro ele foi eleito com mais de 50% dos votos e hoje apenas 32% o apoio. É preciso repensar isso, porque talvez a postura do presidente ele dialogue bem com uma parte da população, mas essa parte da população é a minoria. A grande maioria quer um presidente que tenha a mão firme na gestão, a mão firme contra a corrupção e que apresente resultados. Das muitas, eu não posso dizer poucas, mas das muitas surpresas agradáveis que tem no governo Bolsonaro, o núcleo militar é aquele que se destaca. Todos nós tínhamos um certo receio dessa aproximação dos militares no governo. A nossa lembrança sempre remetia ao autoritarismo e assim por diante. Não aconteceu. O que aconteceu foi que todos os militares que estão no governo são pessoas extremamente firmes e principalmente competentes. Eu sempre gostei da postura do general Santos Cruz. É um general que foi para a Secretaria de Governo. Ali ele trata de articulação política, ali ele trata de alguns outros assuntos, entre eles a comunicação. O ministro teve uma fala logo de início muito lúcida. Ele diz, nos primeiros dias de exercício da função como ministro, ele diz que o dinheiro público, dinheiro do povo, não é para ser gasto com propaganda ideológica. E isso é um recado fenomenal, porque o bolsonarismo ele é feito de ideologia. Uma ideologia meio dispersa, que ainda não nem eles sabem exatamente o que são. Porque, afinal de contas, o Bolsonaro, até muito pouco tempo, tinha um viés esquerdista. Depois se encontrou liberal, se encontrou conservador. E agora tenta embarcar nisso. E é óbvio
que eles gostariam muito de contar com dinheiro público para, através da verba publicitária do governo, implementar a sua agenda de costumes, a sua agenda religiosa e aí vai, né? E o general botou um freio nisso. Olha, é o seguinte, aqui não, nós não vamos usar o dinheiro da população para construir imagem ideológica. E ele está corretíssimo. Naquele momento, isso foi logo ali em janeiro, fevereiro, que ele deu essa declaração. Eu já fiquei encantado com o cara. Só que isso traz uma consequência que hoje nós começa a eclodir. Existe um perturbado chamado Olavo de Carvalho. Ele se auto-intitula filósofo e faz ataques ao governo que ele diz que só está aí por causa dele. Fazer um resumo muito rápido a respeito de Olavo de Carvalho. Ele é um sujeito que vinha escrevendo contra o marxismo cultural, contra o Foro de São Paulo, já realmente há muito tempo. E ele começou a desnudar isso já há algum tempo. Mudou-se para Virgínia, nos Estados Unidos, e de lá começou a torpedear. O fato é que nós chegamos no evento Bolsonaro. O Bolsonaro ganha a eleição, existe uma aproximação dos filhos do Bolsonaro ao Olavo de Carvalho, e de lá para cá o Olavo de Carvalho se sente meio dono do governo, a ponto de ele desancar praticamente todos os ministros que não rezam na sua cartilha, entre eles o general Santos Cruz. Mas o general Santos Cruz simplesmente dá de ombros para ele, aí o general subiu no meu conceito assim de forma definitiva e diz o seguinte: o Olavo de Carvalho é irrelevante, não quer dizer absolutamente nada. Foi o suficiente, obviamente, para que o Olavo de Carvalho começasse a xingar o ministro de todas as formas possíveis. E ele é um sujeito grosso, ele xinga nos vídeos dele, ele intimida as pessoas, é um horror. Mas é dessas pessoas que o Bolsonaro gosta, a área ideológica do governo Bolsonaro gosta de estar cercada. O resultado é nós temos um governo muito bem estruturado, com gente competente, mas batendo cabeça na política, né? na articulação política, principalmente junto ao Congresso, mas com uma popularidade preocupante, porque ainda não começou a apresentar os erros que todo governo apresenta. Isso é normal. Ninguém pensa que o governo Bolsonaro vai acertar 100%. Jamais. O Brasil é um país muito dividido, com interesses diversos. Existe a classe empresarial que clama por uma legislação mais moderna. Existe a classe trabalhista que clama para que não seja tirado os direitos, que é o que mais encarece a produção, que atinge o empresário. Então, esse conflito ele precisa ser mediado, precisa ser encaminhado e precisa conversar com o Congresso, é onde estão todas as pessoas que representam esses pensamentos mais difusos, inclusive que se chocam na maioria das vezes. Então o governo tem batido cabeça com isso. Mas o que resta é isso. Enquanto o presidente perde tempo com uma pauta ideológica de conflito permanente, seja com o Congresso, seja com partidos de esquerda, esquece-se de administrar. Hoje ele está com 32%. No momento em que ele apresentar essa pauta um pouco mais agressiva, eu temo que o índice de popularidade do Bolsonaro deva ficar em torno de 15%. Aí é que mora a questão. O presidente terá peito suficiente para bancar as mudanças necessárias, reformular o Estado da forma com que ele prometeu? Isso é que a gente tem que pagar para ver. Ou então ele cai no populismo e será apenas mais um Lula ou uma Dilma que se posicionou mais no espectro à direita da política, ou seja, não muda nada. Como diz aquela velha máxima, mudou-se um pouco para continuar tudo da mesma forma. Espero em Deus que isso não aconteça, que o presidente possa abrir os olhos e entender que as coisas tocam diferente, que ele precisa se dedicar
a governar o país e não a ficar com picuinhas com quem quer que seja, porque ele está acima, obviamente, de todas essas coisas. Então, gente, grande abraço. Passei um tempo sem gravar nada aqui. Meu filho nasceu em janeiro e aí eu tive que me dedicar completamente a ele, mas agora já estamos de volta tentando organizar as coisas para que a gente possa ter uma frequência maior de vídeos. Então compartilhe esse vídeo, é o pedido que eu sempre faço, com os seus amigos, mostre para os seus amigos, deixe seus comentários aqui, para quem ainda não é inscrito, dá um joinha aí porque ajuda muito a gente, valeu? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. I never made it, but I know